Olá, sou a professora Dinanci, estou de volta aqui com vocês. Hoje nós vamos praticar, né? Vamos para a nossa aula do Praticando, a nossa aula de número 20. Então nós vamos exercitar aquilo que nós aprendemos na nossa última aula. E nós aprendemos sobre a polissemia das palavras, né? Esta capacidade, esta propriedade que as palavras têm, determinadas palavras têm, de possuir vários sentidos, vários significados e que só podem ser compreendidos dentro de um contexto. Muito bem, então nós temos 4 questões, já vou deixar a primeira para você, você vai ler, resolver a questão e daqui a pouquinho eu volto para conferir o trabalho de vocês, ok? Fique aí com a primeira questão.
Já voltamos. Você leu a questão, então eu vou ler bem rapidinho. E antes eu vou fazer o registro. Quem está participando conosco? Temos aí? Não temos ainda? Oh, temos sim. Temos o José. Deixa-me ver. O Márcio, aliás. A Dino. Quem mais que a gente tem? Temos outras pessoas participando. Obrigada pela sua participação e vamos participar, porque você tem que ser um estudante ativo. Olha só, a nossa questão apresenta o verbo velar, que vem do latim, não é? E ele é um verbo transitivo direto e verbo intransitivo. O que ele significa aqui, nesse primeiro sentido? Manter-se acordado, não dormir, ficar de pé, né? De ficar ao pé, quero dizer, de algo ou de alguém. Num segundo sentido, né? Ele vai significar proteger, oferecer proteção a algo, a alguém. E aí nós temos o exemplo e também nós temos um outro sentido que é vigiar, manter-se de vigia, né? Então, a questão, ela está mostrando os sentidos que o verbo velar tem. E aí nós perguntamos o seguinte, vamos à questão então. A questão diz, as acepções são os sentidos, aqueles 3 que eu te mostrei. Da forma verbal, velar, nesse verbete aí, caracteriza o que é chamado precisamente de quê? Então você viu que a palavra velar, ela possui ali vários significados, vários sentidos que eu circulei para você. Já quero parabenizar aqueles que tentaram, os que marcaram, assinalaram então a letra B, ou seja, ela caracteriza a polissemia, os diferentes sentidos, significados que uma palavra tem, dependendo do contexto em que ela está inserida. Isso ficou claro para vocês? Ficou? Muito bem! Então, meus queridos, vamos para a nossa segunda questão, que eu vou deixar com vocês. Vocês vão ler. Na volta, eu confiro o trabalho de vocês, lendo rapidamente com vocês, tá bom? Vamos lá!
Essa segunda questão tá tão fácil que todo mundo já resolveu aqui. E eu tenho certeza que você resolveu aí também. Vamos registrar então a sua participação. Olha aí. Deixa eu ver quem está participando aí. A Rosemary, da escola Sebastião Augusto Filho. Quem mais? O Cleilton. E quem mais? Vamos ver aí. A Dino, Jonathan, Ana Carolina e muitos outros. E já vou pedir desculpa dos demais, porque não dá para registrar todos, mas eu fico muito feliz que você participe. Vamos aqui então para a nossa questão? Olha aí, observe as frases abaixo, é leitura e análise, tá, pessoal? Vamos ver. A praia parecia um formigueiro no sábado. Então vamos aqui sublinhar a palavra formigueiro, né? Vamos sublinhar. O paciente queixou-se ao médico do formigueiro. Foi todo picado logo depois de pisar num formigueiro. Então, você observa a ocorrência da palavra formigueiro nessas três frases, certo? Será que elas têm o mesmo sentido, gente? Na frase 1, a palavra formigueiro tem o mesmo sentido da frase 2? E da frase 2, a palavra formigueiro na frase 2 tem o mesmo sentido que a palavra formigueiro da frase 3? Não. Foi isso que nós estudamos, né? Que as palavras, para que você compreenda o sentido delas, elas têm que estar inseridas num contexto e você deve analisar, você deve considerar esse contexto para que você possa entender, que você venha compreender, né, o sentido das palavras, das expressões, enfim, que você tenha a interpretação textual, correto? Então vamos lá, a praia parecia um formigueiro, aqui a palavra formigueiro não é o conjunto, né, o coletivo de formigas. Né? Parecia um formigueiro, ou seja, havia uma multidão de pessoas. O paciente queixou-se ao médico do formigueiro nas mãos, aqui, né, naquela agonia que ele estava sentindo, muita coceira, e ele chama de formigueiro. Foi todo picado logo depois de pisar num formigueiro. E aqui? Aqui sim, está com o sentido dela. Vamos às nossas questões. O enunciado da nossa questão, para vermos o que foi que você marcou. Vamos lá. Olha o enunciado da nossa questão, vamos pôr aqui. A palavra formigueiro apresenta vários sentidos, lembra? Foi isso mesmo que nós vimos ali, correto? Então, esta propriedade das palavras é denominada, esta questão também pede que você compreenda qual é o conceito que está aí em jogo. Ou seja, como é que se chama? Qual é essa capacidade, essa propriedade que a palavra tem de possuir vários sentidos, dependendo do contexto dela, dependendo do momento onde ela está, da situação em que ela está inserida. Qual é? Seria antonímia? Seria sinonímia? Seria homonímia? Não, não é? Nós estudamos sobre a polissemia, ou seja, poli, muitos, e semia, sentidos e significados. Parabéns a você que acertou, né? A palavra, então, dependendo do contexto em que ela está inserida, ela pode adquirir outros sentidos, outros significados, correto? A mesma palavra pode significar várias coisas, como nós vimos. E essa propriedade chama-se polissemia. Vamos, então, para a nossa terceira questão. Volto já para conferir. Você vai ficar com ela, ler, analisar, e já a gente volta.
na nossa terceira questão, e ela diz o seguinte: a polissemia, possibilidade de uma palavra ter mais de um sentido, já sabemos disso, né? Poli, muitos, semia, sentido. Então, muitos sentido para a mesma palavra, dependendo do contexto em que ela está inserida. Em que frase ela está presente? Vamos analisar a primeira. Os dentes do pente mordem o couro cabeludo. Aí, para resolver essa questão, você tem que analisar cada palavra, certo? Os pais amam seus filhos. Letra B. Letra C. A escola é fundamental para o ensino das crianças. Letra D. A vida é valiosa. Bem, lendo aqui, o que é que nós percebemos? Que na letra B, C e D, cada palavra está no seu sentido literal. Os pais amam seus filhos, nós entendemos quem são, o que isso quer dizer. Não tem mais que um outro sentido, não tem mais de um sentido. A escola é fundamental para o ensino das crianças, isso também só tem um sentido, a gente só compreende de uma forma. A vida é valiosa? Compreendo dessa forma, é valiosa, é preciosa. Agora vamos analisar a letra A. Os dentes do pente mordem o couro cabeludo. Olha aqui a palavra dente, gente. Dentes do pente. Pente tá normal, morder, né? Couro cabeludo, mas dentes. Você nota que a palavra aí, ela está adquirindo um outro sentido, correto? Vamos então para nossa questão. Ah, desculpa, já mostrei o gabarito, mas vamos voltar aqui. Então, nós sabemos que está presente em que frase? Exatamente nela, na letra A. Vamos conferir, então, agora o seu gabarito. Por que dente, né, ela está adquirindo vários sentidos, aí, vários significados, né? A palavra dente, ela é polissêmica e, dependendo do contexto em que ela for utilizada, ela vai adquirir vários sentidos, vários significados, correto? Como, por exemplo, dente do pente, como nós vimos na alternativa A, dente de alho, né, na cozinha, sempre ao cozinhar, né, as pessoas utilizam o alho, eu utilizo também. Dente de serra e outros sentidos, dentre outros. Portanto, né, você que acertou, eu já parabenizo aqueles que acertaram, e os que não acertaram vão entendendo o conceito, o que é a polissemia, e aí faz a análise e consegue. Vamos para a nossa quarta questão. Quero que você agora trabalhe com muita vontade, que você vai conseguir acertar todas, tá bom? Vamos lá então, deixo você com a questão e na volta lemos e analisamos. Bom trabalho!
olha, para fechar com chave de ouro, já vou registrar aqueles que estão participando e que nos deixam muito felizes. Professores amam quando os alunos participam, não é? Porque aí você tem certeza que ele está aprendendo, o seu aluno está aprendendo. Então, olha, muito obrigada, Ana Carolina, por participar, né? Deixa eu ver quem mais. O Cleilton, tá marcando a letra D, o Davi, Sueli, deixa eu ver quem mais. Qual é a tua escola? Diana Pinheiro. Você sabia que eu estudei na escola Diana Pinheiro? Muito orgulho dessa escola, parabéns. Adino, Hugo, é isso, meus queridos. Muito obrigada por essa participação e vamos fazer então uma análise da nossa questão. Vamos lá? Tenho certeza que você acertou. Marque a única alternativa que se apresenta com ambiguidade, ou seja, a frase pode ser entendida com mais de um sentido. Professora, como é que é? Ambiguidade, mais de um sentido. Você lembra que nós aprendemos sobre a polissemia, ou seja, a propriedade, a capacidade que uma mesma palavra possui de expressar vários sentidos, vários significados, dependendo do contexto em que ela está inserida. Você vai compreender qual é o sentido analisando o contexto, né? A situação, aí você sabe. E a ambiguidade, professora? A ambiguidade, ela também permite uma dupla interpretação, ou seja, a frase, a expressão pode dar a entender mais de uma coisa, mas a ambiguidade, ela não é uma propriedade, ela não é uma capacidade da palavra, ela é, não é, de um certo ponto de vista, ela é uma questão de má colocação, de uma estruturação errada da frase. Aí permite outra interpretação. Uma má colocação de alguns termos na frase pode permitir essa má colocação, essa dupla interpretação de sentido. Vamos lá então. O dia está ensolarado. Aqui, cada palavra, o dia está ensolarado, tem um sentido só, literal, certo? Não me permite outra interpretação. Olhei, o dia está ensolarado. Letra B. Parabéns pelo seu aniversário, Aninha. Também aqui só permite uma única interpretação. Estou parabenizando a Aninha pelo aniversário dela. Oi, Marcos, tudo bem? Também uma única interpretação, um único sentido. Estou cumprimentando o Marcos, estou perguntando se está tudo bem para ele. Agora, olha aqui. Oi, Marcos. Acabei de ver a Josefina com sua irmã. Isso aqui tá bem claro para você? Está? Não necessariamente. Olha só. Oi, Marcos, acabei de ver a Josefina com sua irmã. De quem é essa irmã? Essa irmã é da Josefina? Vê a Josefina com sua irmã. É a irmã da Josefina ou é a irmã do Marcos? Você poderia me dizer assim, não, professor, é a irmã do Marcos. Mas na frase não está claro isso. Ou então você poderia dizer, não, professor, é a irmã da Josefina, mas na frase também não está claro. Então, a frase que contém uma ambiguidade é a letra D. Por quê? Porque aqui tem esse pronome possessivo que indica, né, que permite uma dupla interpretação. Eu posso pensar que é a irmã do Marcos ou eu posso pensar que é a irmã da Josefina. Muito bem? Então você entendeu tudo e foi um prazer, uma alegria enorme estar aqui com vocês. Tchau, até a próxima, amores! A sua aula continua no próximo vídeo.